Show de bola. Raquel, boa noite. Olá, Eric. Oi, Fernanda. Eu estou aparecendo para você aí, não? Sim, tá tudo certo aqui, tá ótimo, tá ótimo. Então tá bom. Finalmente, hein, Eric, tô feliz aí que a gente tá conseguindo tirar do papel, né, essa ideia da gente bater esse papo. Com certeza. Já estou vendo uma amiga minha aqui, está sempre me acompanhando, a Raimunda Crispim. Raimunda, aproveita aí o que a gente vai falar, segue a Fernanda e ela tem um trabalho muito legal de planejamento financeiro. É bom você conhecer também. Mas é isso Raimunda, aí. bem-vinda, bem-vinda. Tenho certeza que se segue o Eric, tá sempre aprendendo muito, né, Eric? Legal, Eric, maravilha. Vamos, né, aguardando aí talvez 2 minutinhos, né, para o pessoal de repente entrar. Tenho certeza que a gente vai bater um papo super interessante e eu de fato admiro muito você pelo fato de você constantemente buscar esse conhecimento, buscar se desenvolver. Você é um cara que definitivamente não tem mindset fixo. É uma pessoa que está sempre realmente. Eu sempre vejo você buscando algum novo conhecimento, se desenvolvendo, fazendo novos cursos, aprendendo. E eu gosto muito desse tipo de comportamento, desse perfil, me identifico bastante. Sei o quanto aprender é algo que a gente anseia constantemente, o quanto é importante para a gente. Então, por isso que é um prazer bater esse papo contigo. Tenho certeza que eu vou aprender bastante com você hoje aqui também. E quem ou nos acompanhar ao vivo ou de repente depois ver a gravação também vai aprender bastante com aquilo que você vai trazer de conhecimento para a gente, que com certeza vai agregar valor. Então, de antemão, muito obrigada por ter aceito o convite para a gente bater esse papo, viu? De nada, Fernanda. Eu penso que não poderia ser diferente, né? Um filósofo não pode ter mindset fixo, né? Filósofo, a definição é buscador da sabedoria, né? Aquele que busca o saber. Então, é uma pessoa que nunca se coloca como a detentora do conhecimento, da sabedoria. É exatamente uma pessoa que reconhece que ela precisa aprender muito. Então, naturalmente, eu acho que o filósofo ele tem um mindset de crescimento, não só eu, mas todo mundo que é filósofo. Na verdade, eu acho que todo mundo que tem uma mentalidade de crescimento, ele tem uma postura, uma atitude mental que é a do mindset de crescimento, que acaba sendo um mindset do filósofo, que é de estar sempre buscando aprender, sempre buscando crescer, porque por mais que a gente cresça, por mais que a gente aprenda, há muito mais coisas que a gente desconhece e a gente tem que estar sempre buscando, porque a evolução não para. Perfeito, maravilha. Maravilha, Eric, é isso mesmo. Concordo em gênero, número e grau. Vamos lá, eu vou me apresentar rapidamente para quem não conhece ainda o meu trabalho. Eu sou planejadora financeira. Meu papel é ajudar as pessoas a colocarem o dinheiro para trabalhar por elas, realizar objetivos e viverem em paz com esse recurso. A gente vê muitas vezes as pessoas estressadas, preocupadas, e meu objetivo é trazer mais tranquilidade aprendendo a usar o dinheiro com sabedoria, um dinheiro a favor dos nossos objetivos de vida, dos nossos projetos. E aí, Eric, eu dei uma lida no seu LinkedIn, dei uma olhada no seu Instagram, pesquisei um pouco sobre você, né? E você já me passou algumas informações aqui. Então, você é filósofo, master coach, mentor, facilitador do Inner Game. Eu fiz o Inner Game contigo, gostei muito. É algo que no dia a dia a gente se lembra sempre e vê o quanto de fato faz todo sentido aquilo que a gente aprendeu com você, o quanto é importante a gente se atentar para aquilo tudo que passa na nossa mente, quanto a gente muitas vezes se sabota. E, além disso, professor de oratória há 22 anos. Caramba, hein? É um baita currículo. Se você quiser complementar algo, Eric, se apresentar aí, fique à vontade, mas realmente é um currículo de peso. A gente vê que você está. E além disso, eu não citei aqui pela SBC Coach, né? Então você hoje é um franqueado também da SBC Coach e tem esse projeto tão bacana, né, Eric? Sim, não tem nada a acrescentar, não. O que eu mais gosto de dizer é que eu sou um filósofo mesmo, ou seja, sou um aprendiz. É um eterno aprendiz, estou constantemente buscando conhecimento. Na verdade, isso dá um sabor à minha vida, colore a minha vida, está sempre aprendendo algo novo.
Eu acho que a gente cansa de tudo, menos de aprender. Então, eu acho que a melhor definição minha aí, apesar desse currículo aí, é dizer que eu estou aqui nesse mundo para evoluir, para aprender, e essa é a minha postura de um eterno aprendiz, de um filósofo mesmo. E lógico que a gente, nessa busca, a gente aprende algumas coisas e consegue ajudar pessoas também que estão buscando, né, que estão passando por alguma necessidade, ou que querem simplesmente ter uma melhoria de performance, porque para nós chega pessoas das duas situações, pessoas com problemas, pessoas com dores, e aí a gente tem condição de ajudar com a mentoria, né, que eu tenho formação pela CLI, que é a Creative Learning Institute de São Paulo, ou com coaching também, que eu tenho formação pela SB Coach. Mas a ideia é ajudar as pessoas com esses conhecimentos e também chega pessoas que, vamos falar, não estão com problemas, estão já com uma boa performance, mas têm um mindset de crescimento e querem constantemente continuar crescendo. Isso é outra característica das pessoas de mindset de crescimento. Então, essas pessoas também a gente consegue ajudar. Maravilha, Eric, maravilha. Te interrompi? Não, não. Eu queria dizer que só isso está bom, essa apresentação minha. Legal, para a gente deixar um tempo aqui, né? Se a gente for mergulhar no seu currículo, a gente vai consumir essa live toda, né, Eric? Então, de fato, realmente você é uma pessoa que a gente admira bastante por conta dessa postura tão inclinada em prol do conhecimento, a esse desenvolvimento contínuo. Mas vamos lá, entrando então no tema da nossa live de hoje. Bom, mindset, jogo interior. Mindset tem a ver com, de fato, mentalidade, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, com as nossas crenças. E o jogo interior também tem tudo a ver com a nossa mentalidade, com as nossas crenças, aquilo que passa pela nossa cabeça. Acho que a gente pode começar primeiro pela questão do mindset e depois você fala um pouco para a gente também o que significa o jogo interior, né? Por que é tão importante a gente entender a ideia do jogo interior. Então, Eric, dentro dessa visão de mindset, a Carol Dweck, né, escritora e psicóloga, escritora do livro Mindset, que virou um best-seller, acho que muitas pessoas, de fato, leram e ainda leem esse livro, ela faz a distinção entre mindset fixo e mindset de crescimento. Né? Qual que é a diferença, Eric, entre esses dois tipos de mindset? Como é que a gente pode conceituar os dois? Tá. A Carol Dweck, né, que é da Universidade de Stanford, ela coloca o seguinte: a principal característica do mindset fixo é que ele acredita que existem qualidades que já são pré-definidas, ou seja, a pessoa já nasce com um determinado talento para fazer algumas coisas. O mindset de crescimento já é o contrário. A pessoa que tem um mindset de crescimento, ela acredita que qualquer pessoa pode se desenvolver, pode se aprender uma nova habilidade, uma nova competência. Quem tem um mindset fixo também, ele trabalha com uma visão dual da vida, vamos falar assim. Aí a gente já vai fazer uma relação também com o Inner Game mais na frente. Mas como que é essa relação dual? Para ele, a vida está dividida em sucesso e fracasso, vencedor e perdedor. Então, a pessoa só vê isso. Então, quando uma pessoa tem um erro, ela considera que aquilo é um fracasso. E aí ela já entra, né, na mentalidade do self-win, que é de rotular. Então, aquela pessoa não é fracassada, ou eu sou um fracassado, ou eu não sou bom nisso, aí eu não consigo performar nisso, eu não nasci com essa habilidade, com esse talento. Então, esse é o mindset fixo. O de crescimento, ele já pensa no contrário, ele já acredita na ideia do esforço, ele acredita que ele cultiva a ideia de que o esforço, o treinamento, pode levá-lo a desenvolver competências e habilidades que ele não nasceu. Então, isso é o que praticamente define os dois, né? O mindset de crescimento, ele tem muita ideia da perseverança, da resiliência, ele sempre acredita que ele pode melhorar. O mindset fixo, ele acha que as pessoas são como são e que você não tem como melhorar a sua inteligência, você não tem como melhorar uma habilidade, uma competência. E
aquela pessoa, quando a gente fala de mindset fixo, não necessariamente a gente está falando de uma pessoa limitada. Às vezes são pessoas até que elas têm talento, né? E chegam a altos cargos na vida, ou nas suas profissões, vamos falar assim. Então, por exemplo, é o atleta que tem muito talento e ele acha que o talento já basta. E aí a gente vê a história e fala assim, poxa, esse cara era uma promessa e não chegou lá. Ou, na verdade, a gente achou que esse cara ia estourar e o cara não estourou. Ou então a gente vê que o tempo passou e aí aquele atleta, ele se compara com outros atletas e ele vê que a carreira dele está no final, ele não deu tudo que ele poderia ter dado e aí não tem mais tempo. Por quê? Ele acreditou que o talento bastava, ele não buscou estar treinando, não buscou estar constantemente se desenvolvendo. Então, o mindset fixo, ele acaba sendo, eu vou explicar quando eu falar do Nergame, do self-1, né? Ele acaba ouvindo muito o self-1 dele, que rotula. Então, assim, eu sou bom nisso, ou eu sou ruim nisso. Então, eu sou ruim com números, eu sou ruim para aprender inglês, eu não tenho essa habilidade, eu não nasci com esse dom. Ele não acredita que ele pode aprender. Basicamente, isso seria as duas diferenças. E essa ideia que a Carol Dick desenvolveu aí, né, para falar como que a crença e como que a atitude mental influencia nos resultados da nossa vida, o que eu acho interessante da obra dela é a comprovação científica de algo que a filosofia já ensinava, né? Que a filosofia já ensina. Por exemplo, Confúcio foi um grande educador e ele, inclusive, falava exatamente isso, que todas as pessoas podem chegar à excelência, mesmo aquelas que não nasceram com aptidão, que não nasceram com um dom. Para essas pessoas, talvez elas vão ter que se esforçar um pouco mais, vão gastar mais tempo, mas elas podem chegar à excelência. Na minha área de oratória, eu me lembro do Demóstenes, que dentro da oratória é considerado um dos maiores oradores que existiu. E ele nasceu com tudo contra, ele não tinha nada a favor, ele era pobre, não tinha uma apresentação muito bonita, ele era feio, ele era gago, ele era asmático. Então, ou seja, ele não tinha recebido uma boa educação, uma boa instrução. E aí, quando ele se apaixonou pela oratória, vendo bons oradores, ele começou a treinar. Então, o mindset de crescimento, ele acredita muito na paixão e no treinamento. E o Demóstenes, dentro dessa visão, ele começou a desenvolver uma série de treinamentos, ele mesmo se impunha uma série de treinamentos, e nesses treinamentos ele se tornou um dos maiores oradores que já existiu. Então, essa, para mim, são as principais características. É o mindset fixo, ele já acha que as pessoas nascem e elas são como são, não tem como melhorar. Então, as qualidades já são pré-definidas. É a síndrome de Gabriela, né, Eric? Isso, exatamente. A gente fala muito isso em treinamento, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, a síndrome de Gabriela. Esse é o mindset fixo. Perfeito, legal. E aí, até pegando exemplos e trazendo um pouco para a minha área, muitas vezes eu me deparo com pessoas que chegam até a mim, com clientes ou pessoas que me abordam, vêm por meio do site, por meio do Google, e de fato chegam, Fernanda, eu não tenho a menor habilidade com números, eu não tenho a menor habilidade com finanças, eu não sei nada sobre dinheiro, investir é muito difícil, não é para mim, né? Então, muitas vezes elas vêm com esse mindset fixo, com essa crença forte ali enraizada de que não possuem as habilidades necessárias e, mais do que isso, que não podem ter, que não têm condição de fato desenvolver isso, acabam se rotulando como incapazes de adquirir as habilidades necessárias para fazer a gestão das próprias finanças. E aí, curiosamente, aquelas que se permitem de fato e entram dentro da metodologia do processo de planejamento financeiro e elas começam a colocar em prática frequentemente, aí você observa que aos poucos a pessoa vai percebendo, não é tão impossível assim, na verdade eu que não tinha talvez as ferramentas apropriadas ou não tinha de fato praticado isso de forma recorrente e a gente consegue por meio dessa constância, dessa prática, desse exercício e trabalhando um pouco essa mentalidade
que vem muitas vezes tão forte de que realmente eu não tenho condição, né? Esse mindset fixo, né, Eric, de que realmente, poxa, eu não sou capaz disso, isso não é para mim, né? É para outras pessoas, mas eu não sou capaz. E aí, Eric, eu queria perguntar para você, como que essas crenças, como que essa visão, principalmente a do mindset fixo, e também, claro, do mindset de crescimento, como que elas impactam na nossa vida, nos nossos resultados? Isso vale tanto para a nossa visão, para as nossas crenças em relação a nós mesmos, quanto em relação ao outro, ao nosso entorno. Esses dias, conversando com uma amiga, ela me disse, poxa, meus pais viviam me dizendo que eu não era capaz disso, que eu não podia fazer aquilo, que aquilo não era para mim, e aquilo marcou ela tão forte que até hoje ela se lembra, né, criou um certo trauma em relação a isso. Então, como que isso de fato impacta os nossos resultados, seja na vida pessoal ou na vida profissional? Certo. Então, para falar disso, dentro do tema do mindset, eu acho interessante falar também sobre o jogo interior, né? O mindset, Perfeito. que já falou que é aí da Carol Dweck, da Universidade de Stanford, e o Inner Game, o jogo interior, é uma metodologia que foi desenvolvida por Tim Gell, e ele fala o seguinte, na nossa cabeça acontece um diálogo o tempo todo. E aí, eu acho que consigo até pegar aqui. Tem um livro aí? Aproveita, olha. Tenho também. O livro está Ah, no olha só, fone. que legal. Eu adoro esse bonequinho aí. Então, tem o Selfie 1 e o Selfie 2, né? Ele escreveu, o Tim Gell primeiro escreveu esse livro, que é O Jogo Interior do Tênis, e que Perfeito. trabalha o guia clássico do lado mental da excelência no desempenho. Então, trabalha com isso, com melhores resultados. Mas, assim, o que ele fala? A gente tem um diálogo interno entre o Selfie 1, que está na nossa cabeça, e o Selfie 2, que também está na nossa cabeça. E o Self 1 é esse que gera o mindset fixo, porque ele vai criando esses rótulos. E o que o Tim fala também? Que a performance, a excelência, ela depende de você ouvir mais o Self 2, diminuir a atenção, diminuir as vozes do Self 1. Então ele fala o seguinte, qualquer coisa que você vai fazer, você trouxe o exemplo aí do mundo das finanças, que é o que você trabalha, mas em qualquer área, seja no esporte, seja na área que eu trabalho também de oratória, que a pessoa tem que falar em tudo, se ela tem que trabalhar o jogo interno dela para eliminar as vozes do self-1. Lembrando que o self-1, ele não é um eu real, um eu real no sentido assim, ele não nasceu com a gente, nós nascemos apenas com o self-2 e o self-1 foi se desenvolvendo através vamos falar assim, da endoculturação que a gente recebeu de pais, escolas, do mundo também, né, televisão, etc. Então, se um pai chega e fala, você não é bom nisso, você não é bom naquilo, eu nunca fui bom em tal coisa, você provavelmente também você não vai ser. Ele vai criando no self-1 da criança essa ideia de que ele não é bom. Então, o Vai self-1... fortalecendo, né, Eric, essa ideia. Ele vai quase que assumindo como uma verdade. Poxa, eu escuto tanto aquilo que, de fato, eu não sou bom. Isso. Aí vira uma crença. O self-1 é essa crença negativa de que a gente não nasceu para fazer algo, de que a gente não é bom para alguma coisa. Por exemplo, uma mãe que chega e fala para a filha, está cansada, está irritada, e fala para a filha que está cantando que a voz dela é horrível, que é para ela parar de cantar. Se ela acredita naquilo, então a criança, primeiro que ela é um ser que ainda não desenvolveu o aspecto cognitivo. Então, ela é como uma esponja. Ela acaba acreditando e começa a formar esse self-1 dela, que vai gerando essa mentalidade fixa de que ela não pode aprender. Então, o que acontece? Como o mindset tem a ver com atitude mental, e essa atitude mental é resultado das crenças que a gente tem, e essas crenças elas são as vozes do nosso self-1, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala para a gente mesmo. Né? Com as falas que a gente E com fala na aquilo que a nossa gente cabeça. escuta, né, Eric, também, né? Ou seja, com as pessoas que a gente está se relacionando, do nosso convívio. Muitas vezes a gente está convivendo com pessoas que estão trazendo para a gente informações que
onde a gente se subestima, olha, você não é capaz disso, você não é boa nisso, às vezes até dentro de casa, com os nossos familiares, como você bem colocou, ou os nossos amigos, ou cônjuge, por isso que é tão importante a gente tomar cuidado e fazer filtros em relação àquilo que a gente vai absorver. Exatamente. E hoje nós temos um risco que eu vejo muito grande, que é com o advento aí das redes sociais, tem muita gente ensinando coisas, mas essas pessoas não têm um critério educacional, né? Eu vi, por exemplo, ontem uma pessoa que é de renome nacional vendendo a ideia de que as coisas são fáceis e de que você não precisa de 10 mil horas para adquirir uma habilidade. E aí ele fala isso, o que, que acontece com a pessoa? A pessoa ela vai e testa aquilo ali, uma vez não aprende, duas vezes não aprende, e ela acaba, se ela tem uma mentalidade fixa, ela fala assim, bom, eu achei que era mais fácil, me venderam como uma coisa fácil, e não é assim. Eu acho que a gente tem que promover muita ideia de que tudo é possível com muito treinamento e com muito esforço, né? E que a gente tem que ter uma paixão pelo autodesenvolvimento. Quando a gente tem isso, aí a gente consegue trabalhar a resiliência. Então, o resultado de ter um mindset fixo é essa mentalidade, essa atitude mental, onde você acha que se não é fácil, é porque você não tem dom. Não é Se para não é, você. não é para você. Que você tem que fazer só aquilo que é fácil. E aí, já em outra área, né, de estudos da filosofia, mostra que muitas vezes aquilo que a gente veio fazer no mundo nem sempre se apresenta de forma fácil para a gente. Então, vai precisar do quê? De que a gente faça realmente um esforço de vontade para viver aquilo que é a nossa missão ou aquilo que é a nossa vocação. Então, o cuidado que a gente tem que ter é muito grande, como você falou, com o que a gente ouve das pessoas que estão ao nosso redor e também voltar lá no passado e ver o que a gente ouviu dos nossos pais. Porque todo mundo que é autoridade, como os pais, professores, e hoje até pessoas, como eu falei, que estão nas redes sociais, ensinando coisas, mas sem muito critério pedagógico, e transmite uma ideia errada, se a pessoa não tem filtro, ela acredita nessa ideia errada. E aí depois ela fica com rótulos, né? O self vai rotular ela que ela não é boa, com números, como você falou. Então a gente tem que trabalhar. O Valdez está acompanhando a gente aí, colocou ó, consciência o tempo todo. O Valdez foi o mentor dele na metodologia Energame, a gente fez um trabalho aí recente. Ele é lá de Cuiabá. Então, ou seja, nós temos que estar trabalhando exatamente isso que ele falou, estar com consciência o tempo todo das vozes internas que a gente ouve na nossa cabeça para identificar quais são do Self 1, que vai promover o Mindset Fixo, e quais são do Self 2. O Self 2, ele adora aprender, ele adora desafio, por isso ele é resiliente. O Self 1, ele já tem resistência, já por causa dos rótulos, das crenças que ele já colocou, e ele não tem a resiliência para aprender. Então, cuidado com como você se vê, qual a autoimagem que você faz de você mesmo, se essa autoimagem está vindo do seu eu verdadeiro, do seu self 2, ou se está vindo do seu self 1. Porque se for do seu self 1, nós vamos ter problemas, as pessoas vão ter problemas para se desenvolver aí na vida e ter o sucesso. Perfeito. É muito cuidado com o que você diz para você mesmo. Porque muitas vezes você, de fato, não é bom em algo, não tem aquelas habilidades ainda. Existe uma palavra mágica aí que é o ainda. Ou seja, hoje eu ainda não tenho esse conhecimento, mas eu posso adquirir por meio do aprendizado, do estudo, da prática constante. Então, ou seja, não se contente em simplesmente assumir como uma verdade absoluta que você não tem condição, por exemplo, de aprender a ter o controle da sua vida financeira, das suas finanças, de falar em público. Você estava citando exemplos aí, e eu acho que a oratória, né, Eric, é um dos pontos onde mais o self-will se manifesta. É um dos grandes medos aí do ser humano. Poxa, eu vou subir lá e eu acho que eu vou gaguejar, eu acho que eu não vou conseguir transmitir a mensagem, eu não tenho uma boa oratória, eu vou ficar com vergonha.
né? E aí a gente acaba, de fato, se subestimando. E muitas vezes, quando a gente sai do palco, a pessoa vira para a gente e fala: Nossa, que bacana a mensagem que você transmitiu. E você estava lá, se criticando, com medo, achando que estava ruim. E, na verdade, são coisas aí do self-1, coisas da sua cabeça, né? E aí a Simone Exato. colocou aqui, ó, muito legal, que é importante saber escolher as pessoas para andar ao nosso lado. Perfeito. Né? Tem um livro aí que a gente viu no BNI, né? Quem está na sua sala, quem não leu, vale a pena ler. Ou seja, quem são as pessoas que de fato a gente coloca na nossa vida, elas interferem de forma significativa nos nossos resultados, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente tem que ter, de fato, bastante cuidado e saber fazer filtros. Nem sempre uma pessoa que a gente ama, ou que mora com a gente, ou que convive conosco, vai ser habilidoso ou assertivo nas palavras. Então a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebe, como a gente recebe essa mensagem. E aí, Eric, mais uma pergunta legal para você como é que a gente faz para desenvolver o nosso mindset? Então imagine que eu tenho, sei lá, um mindset fixo em relação a alguma coisa. É possível mudar? É possível ter um mindset de crescimento? O que eu posso fazer para melhorar esse meu mindset para que eu tenha resultados melhores na minha vida? Sim. Então, a primeira coisa, pegando o gancho do que o Valdez colocou aí, a pessoa está consciente das vozes que ela ouve na cabeça dela, né, e ver se é do self-1, se está rotulando ela e colocando alguma dificuldade para ela crescer ali. Então, entender se tem algum rótulo que você está aceitando ou que você mesmo se está colocando em você mesmo. Depois disso, você tem que se desafiar. Então, como eu falei, o Self 2, ele adora crescer, adora aprender e é resiliente. O Self 1, ele já está bloqueado pelas crenças e aí ele tem medo de errar. E ele tem medo de errar por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa tem mindset fixa, se ela acha que ela é boa numa coisa, ela vai querer fazer tudo para manter aquela imagem. E a pessoa que tem um mindset fixo e ela acha que ela não é boa naquilo, ela vai ter muito medo, não é medo, na verdade, ela vai sempre achar que aquilo realmente define ela. Então, a gente tem que quebrar primeiro isso e buscar se desafiar. Então, entre duas coisas, duas opções que você tem que fazer na sua vida, uma mais difícil e a outra mais fácil, escolha o caminho mais difícil. Né? A filosofia também ensina isso. Tem uma frase em latim que fala: in aspera veritas, no difícil está a verdade. Né? Ou, pelo difícil você vai às estrelas. Então, a gente tem que buscar o caminho que é mais difícil. Isso, inclusive, vai nos fortalecer. Quando eu li o livro Mindset, ele me trouxe muito a história do Ayrton Senna, como atleta. Uma vez eu vi uma entrevista do Nuno Cobra, que foi o treinador físico do Ayrton Senna, disse que quando o Ayrton Senna chegou para ele era muito magrinho, muito franzino, tinha um olhar triste, e não mostrava que tinha autoconfiança. E parece que ele tinha algum problema, ele era criança ainda, tinha algum problema de coração. E aí os pais contrataram o Montova para treinar ele, para desenvolver ele fisicamente. E dentro da história do Ayrton Senna, ele é muito conhecido pelo talento dele, na Fórmula 1, de uma forma geral, mas especialmente em corridas com chuva, que ele normalmente ganhava. E o que acontece? Dentro da história, o Nuno Cobra fala que quando começou a atender o Ayrton, ainda adolescente ou criança, ele acabou conhecendo vários amigos do Ayrton que dirigiam kart também, que pilotavam kart, e o Ayrton Senna, ele era o pior da turma. Era sempre aquele que chegava por último. E se chovia, então, aí que ele demorava mais. Só que ele teve o quê? A mentalidade de treinamento. Então, o próprio Ayrton Senna treinava todos os dias em Interlagos. Depois que ele saía da aula do colégio de manhã, ele ia para Interlagos e ficava treinando a tarde inteira. E se chovia, ele não parava, ele continuava treinando. Então, uma das coisas que a gente quer desenvolver um mindset de crescimento é consciência para neutralizar as vozes que nos rotulam
né? Ou as vozes, as falas, as palavras que nos jogam para baixo. Aí entra o que você falou, que eu tomar cuidado com as palavras, né? Eu li esse fim de semana um livrinho que achei fantástico, chama Os Quatro Compromissos. E o primeiro compromisso é você ser impecável com as palavras. Aí, quando eu fui entender, pecado é tudo que você faz contra você. Então, se você usa palavras contra você, você está pecando contra você. Você tem que ser impecável com as palavras. E isso tem a ver com o diálogo interno. Você tem que estar sempre ouvindo esse diálogo interno. Então, tem consciência disso. Melhorou isso? Aceita o desafio. Aceitou o desafio? Comece a treinar e não desista no primeiro erro, no primeiro fracasso. Continue treinando, continue se desenvolvendo. É se Hoje, desafiar, não é, Eric? Você se desafiar a romper aquela barreira da dificuldade que você tem do eu ainda não sou bom naquilo, eu ainda não sei isso, mas eu posso de fato aprender, de fato assumir o controle em relação a isso. sim. Isso é fundamental, né? Você ter esse ainda, e essa palavra é muito legal você usar, né? Eu não sou bom ainda nisso. Porque eu ainda dá para você a esperança, a expectativa de que você, se você treinar, você vai ficar bom nisso aí. Então, essa seria talvez uma linha de pensamento. Primeiro, consciência para neutralizar as palavras e você ser impecável com você, com as palavras. Depois, você se desafiar, como você colocou aí, e nesse desafio, ter muita resiliência, muita perseverança, para você atingir aí as 10.000 horas e se tornar uma referência na área. Então, tem que treinar bastante mesmo. E o mindset de crescimento adora aprender, adora treinar. O Self 2, ele está sempre se alimentando desses desafios aí. Maravilha. Alguém colocou aqui que era pergunta, como é que é pergunta de $1 milhão? Acho que você respondeu, Eric. Então a gente já tem como colocar isso em prática. Eu gostaria de colocar dois pontos que me vieram à mente aqui. Quando eu fiz minha formação em PNL, que foi em São Paulo, o professor disse algumas coisas que me marcaram e uma delas foi: nada tem significado até que a gente atribua um. Então, se eu observo uma situação, se eu me deparo com uma situação, eu posso dizer, interpretar ela de uma forma e uma outra pessoa interpretar de uma forma completamente diferente. Então, a maneira como eu interpreto as coisas, a maneira como eu atribuo um significado para as coisas, ela vai fazer total diferença na minha vida. Então, isso me marcou muito e, de fato, eu posso me deparar com um problema, com um desafio e falar: não, eu não sou capaz de passar por esse desafio, isso aqui é demais para mim, ou eu não sou bom, ou não. Poxa, olha que oportunidade maravilhosa de fato, aprender algo novo, de fato, melhorar. Eu estou endividado, caramba, eu realmente não sou bom com dinheiro. Ou então, não, olha, eu preciso aprender, isso é importante, vou aprender de uma vez por todas a me livrar das dívidas e assumir o controle das minhas finanças. E aí, um segundo ponto, Eric, eu tô aqui com o livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro clássico aí das finanças, né? Normalmente quem começa a estudar a parte financeira acaba lendo Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária. E eu separei uma parte aqui que, quando eu li, me chamou bastante atenção, que ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Porque muitas vezes a nossa crença é tão forte e essa crença, de fato, ao invés de ser uma crença que nos impulsiona, é uma crença limitante. E ela está tão forte ali, tão assumida como verdade por nós mesmos, que ao invés de nos ajudar, nos atrapalha demais. E aí ele complementa. A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos, né? Ou seja, é de fato uma mudança de paradigma, é de fato um reaprender, é um desaprender. Eu acho que esse verbo é super importante, é poderoso, porque muitas coisas que a gente sabe, elas são coisas que não nos acrescentam, não nos ajudam. Então, se essa crença que eu tenho, eu lembro que o professor
da formação de PNL, falou o seguinte, ó, se você acredita que essa caneta aqui ela é verde e na verdade ela é azul, se ela é verde para você e isso está te ajudando, está te impulsionando, continue acreditando que ela é verde. Agora, a partir do momento que você tem uma crença que quando você percebe os impactos disso na sua vida, são impactos negativos, é o primeiro indício de que você precisa realmente transformar e modificar isso. Mas enfim, sem me... Pode falar, Eric. Quando você falou dessa premissa aí da PNL, né, de nada tem significado a não ser aquele que você dá, eu me lembrei muito disso que a Carol Dweck fala, né, de que errar não é motivo de fracasso, mas deve ser um motivo para você se esforçar e aprender mais. E me lembrei da história do Thomas Edison, que conta a história que ele errou 1000 vezes até criar a lâmpada. E que teve gente que falou, poxa, cara, desiste, você já errou 1000 vezes, você não tem condição. Ele falou, não, eu não errei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras de não construir, de não fazer a lâmpada. Então, isso é muito mindset de crescimento. E isso que você leu aí do livro aí que fala da gente, o que nos atrapalha de crescer não é o que a gente não sabe, mas o que a gente sabe. Tem um cara que era um futurista, que é o Alvin Toffler, escreveu o livro A Terceira Onda, ele fala que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não sabe desaprender para aprender algo novo. Perfeito. Porque, como diz o Marshall Goldsmith também, o que te trouxe até aqui não vai te levar até onde você quer chegar, não vai te levar no próximo nível. Então, a gente tem que aprender a desapegar também. O mindset de crescimento, ele tem essa questão. Ele consegue, vamos falar assim, queimar a ponte e continuar, né, buscando. Tem que, às vezes, aprender a desapegar de coisas que a gente acreditou que foi até um valor no primeiro momento, para adquirir, vamos falar, crenças melhores, vamos falar assim, e afirmar novas convicções. Porque se a gente não desaprende, principalmente considerando que nós temos muitas falhas no sistema educacional e também os nossos pais também tiveram limitações, a nossa formação ela está cheia de erros. A gente tem que ter essa capacidade de desaprender tudo isso que a gente aprendeu errado e, mais uma vez, usando a palavra aí do Valdez, trabalhar a consciência, né? Porque a metodologia Inner Game fala que só quando você tem consciência e essa confiança do Self 2, ou de quem tem o mindset de crescimento, essa confiança de que eu ainda não cheguei, mas eu consigo chegar se eu continuar me esforçando. Então, com a consciência e com a confiança é que você consegue fazer essas escolhas daquilo que você tem que desaprender e daquilo que você tem que aprender para ir para o próximo nível. Perfeito, Eric. E a gente está passando por uma fase, né, por um momento que certamente vai marcar a nossa vida durante toda ela, esse contexto da pandemia, esse contexto bastante atípico pelo qual a gente está ainda vivenciando, né? Ainda bem que isso em algum momento vai passar. E essa situação toda, ela nos prova, né, de forma prática, ela ratifica a importância desse desaprender, de mudar, de inovar, de ressignificar. Então, quantos negócios de fato vinham com aquela linha clássica de eu só vou vender no presencial. Atendimento à distância não funciona. Não é assim, é assim. Eu sempre fiz assim, né? Meu pai sempre fez assim. Por que que eu vou mudar, né? E aí eu até faço gancho, Eric, para uma outra pergunta. Essa questão do mindset fixo e do mindset de crescimento, né? A gente está falando de pessoas, mas vamos trazer agora o gancho para as organizações. Para as organizações, a gente também observa isso nas empresas, essa questão do mindset fixo e do mindset de crescimento. É possível perceber uma empresa que ela tem um mindset fixo ali dentro da cultura dela, enquanto outras empresas têm um mindset de crescimento? Será que com esse contexto da pandemia a gente conseguiu ver claramente situações como essa? Como é que você enxerga essa questão, Eric? Então, a Carol, ela conta lá, por exemplo, no livro, a história do Lee Iacocca, acho que é assim que fala o nome dele. Ele era um CEO
da Ford, e ele não estava entregando bons resultados, foi demitido, mas ele foi contratado pela Chrysler. E aí ele tinha um mindset de fixo, né? Então ele queria mostrar, ele foi muito motivado, o mindset fixo ele tem muito orgulho, ele não aceita ser ruim, ele tem um autoconceito de que ele já é muito bom e não busca melhorar. E aí ele quer sempre provar que ele é bom. Então ele teve muito movido pelo selfie 1 dele, que é do orgulho, que levou ele a querer mostrar para a Ford que ele ainda poderia dar bons resultados. E aí ele desenvolve uma estratégia de curto prazo e realmente melhorou a Chrysler, inclusive a empresa foi mais bem valorizada e melhorou o seu valor na Bolsa de Valores, etc. Só que ele pensou muito a curto prazo para colher os louros da fama, né? Então, muito empolgado com isso. E ele promovia essa ideia, como ele era o CEO, de cima para baixo. Então, ele acabou estagnando a Chrysler, porque enquanto as pessoas estavam buscando carros com diferenciais, com mudanças, os carros japoneses, a indústria japonesa chegou nos Estados Unidos, enxergou isso e adaptou o seu mercado e começou a atender às necessidades dos clientes, às necessidades de mudança nos modelos, enquanto ele ficou com um mindset fixo, não que ele estava no caminho certo, porque ele já tinha conseguido melhorar a empresa, o valor dela na Bolsa de Valores, e quando ele menos viu, aconteceu o quê? Que a indústria japonesa, os carros japoneses tomaram uma boa parcela do mercado da Chrysler. Então ele acabou fracassando aí, depois ele acabou sendo, inclusive, demitido da Chrysler também. Né? Ela conta a história da Aeron também, que também faliu em função disso. Então tem várias histórias de organizações com mindset fixo. A Blockbuster, por exemplo, foi procurada pela Netflix. A Netflix tentou fazer negócios, tentou um projeto, né? E a Blockbuster acreditou que... Então, esse é um dos perigos muito grandes das pessoas e das organizações, é acreditar na estabilidade. Isso é mindset fixo. Não existe estabilidade no mundo. Né? A pandemia veio mostrar isso aí para a gente. E a gente pode perceber que uma empresa que tem um CEO que tem um mindset de crescimento, aí eu acho que a gente pode pegar o exemplo do Jack Welch, que foi CEO da GE, ele conseguiu pegar a GE com valores, acho que valia 400 milhões de dólares, e fez ela ficar valendo bilhões de dólares depois que ele entregou a gestão. E ele promovia exatamente esse mindset de crescimento, mindset de aprendizado. Uma das coisas que ele promoveu dentro da GE era a mentoria. Então, ele fazia com que era uma forma barata, ele foi muito inteligente, ele percebeu o seguinte, então já se sabe que quando um colaborador está dentro de uma empresa e trabalha 8 horas por dia, na verdade, ele não trabalha 8 horas por dia. Ele acaba, vamos falar assim, se dispersando, perdendo foco e gastando tempo tomando um cafezinho nas redes sociais, etc. Aí, o que ele fez? Ele falou, olha, 1 hora do seu dia você vai dar mentoria para uma outra pessoa. E aí ele fez mentorias cruzadas dentro da GE, sem a GE ter que gastar nem um tostão, né? Porque era feito no horário de trabalho, então era a hora de trabalho do colaborador e era, vamos falar assim, mais ou menos obrigado. Então o cara depois, o trabalho que ele tinha que fazer, que ele ia fazer em 8 horas, ele tinha que fazer em 7. E ele aumentou a produtividade da empresa, aumentou o crescimento. Então a gente tem que se perguntar, você, quem está ouvindo, se perguntar, a empresa que eu trabalho, ela tem mindset fixo ou mindset de aprendizado? Ela investe no aprimoramento constante do seu time de colaboradores ou é aquela empresa que te contrata porque você acha que você tem as competências técnicas e algumas soft skills, que você já tem algum talento para fazer aquilo ali, e você vai ficar naquele estado ali o tempo todo? Essa empresa, para quem tem mindset fixo, não consegue ficar dentro de uma empresa que não investe no autodesenvolvimento. E é lógico também que quem trabalha numa empresa de mindset fixo, também tem que se perguntar, né?
Quanto que vou ficar esperando a empresa investir em mim, né? Uma pergunta que eu sempre faço, não, que eu me dei aqui agora, quanto que nós estamos praticamente em setembro, já caminhando para o final do ano, quanto que você investiu no seu autodesenvolvimento neste ano? Ou você ficou esperando que a empresa investisse? Então, para mim, as empresas que investem no aprimoramento, no desenvolvimento, é interessante, né? Eu tenho uma amiga que é consultora, ela me falou que ela fez um trabalho para a Mercedes, lá em Juiz de Fora. E ela me contando que a Mercedes, ela investe muito em treinamento, até mesmo sem saber se aquele treinamento vai dar algum retorno para a empresa. Simplesmente por causa do mindset de crescimento, porque isso promove a criatividade, promove a inovação. Então, tem muitas pessoas que elas dentro do mindset fixo, ela só faz a coisa se ela tem uma certeza. O mindset de crescimento, ele arrisca aprender algo, mesmo que ele não tenha certeza que aquilo vai dar certo. Isso tem empresas que são assim, tem pessoas que são assim. Quando a gente trabalha com coaching ou com mentoria, muitas vezes o cliente tem cliente que acha que você tem que garantir o resultado, e o resultado não está garantido. É você que tem que fazer acontecer. Então, o mindset de aprendizado, ele está sempre buscando esse crescimento. E aí fica isso. Tem empresas que está sempre buscando desenvolver, está sempre treinando os seus colaboradores e, no caso, com esse exemplo, até investir em treinamento que ela acha que ela nem sabe para que vai servir aquele treinamento dentro da empresa. Olha que interessante. Mas ela sabe que daquilo ali pode vir um insight. É como quando a gente faz um brainstorming. Você não sabe o que vai sair dali, mas pode sair uma boa ideia. Então, a gente tem que promover ambientes que geram a criatividade, que geram a expansão de consciência, que faz a gente questionar Inovação. o status quo que a gente tem e não acreditar na estabilidade. Então, tem as empresas que acreditam na estabilidade, a gente tem várias histórias, Kodak, Blockbuster, elas têm mindset fixo. E as empresas que têm mindset de aprendizado, elas estão constantemente, aí eu uso o termo disruptivo, né? Elas estão constantemente destruindo o seu próprio modelo de negócio, questionando o seu próprio modelo de negócio, para ver se consegue encontrar uma visão de futuro. Porque, às vezes, se ela não faz isso, o concorrente pode fazer, ou o mercado pode fazer, ou a situação, né, uma circunstância como uma pandemia, pode fazer isso com a gente. Então, uma pergunta é essa aí que a gente tem que se fazer. Na empresa que eu trabalho, ela investe nisso ou ela tem um mindset nisso? E, se você quer crescer, o ideal é que você busque outra empresa. E, enquanto não encontra, não pare de investir em si mesmo, por você mesmo. Não fique esperando da empresa, não. Maravilha, Eric, deu uma aula aqui pra gente, sensacional. Afinal de contas, empresas são o quê? São formadas por pessoas com determinados propósitos e objetivos. Então, se essas pessoas têm um mindset fixo, se essas pessoas, de fato, não buscam esse desenvolvimento, isso que você trouxe de investir ali no colaborador, até mesmo para que ele tenha a verdadeira motivação para estar criando, produzindo, gerando resultados para aquela empresa, né? Uma contrapartida. Eu invisto em você e você também gera resultados para a gente, né? Essa troca, esse ganha-ganha, né? Então, se eu estou dentro desse ambiente onde as pessoas não fazem isso, onde a cultura da empresa não é essa, então isso eu tenho que repensar, será que vale a pena de fato estar ali dentro daquele ambiente? Ou será que é melhor eu me desafiar e buscar novos horizontes, ir para uma empresa onde as pessoas responsáveis por aquela estrutura são pessoas de mindset de crescimento, pessoas que de fato buscam inovar, buscam ter uma visão mais disruptiva, uma visão de fato que busca esse crescimento constante, porque como você bem colocou, a estabilidade ela é uma pseudo-segurança, traz um suposto conforto, uma suposta tranquilidade, uma suposta segurança, mas na verdade não existe, né? O mundo, ele já vem aquele termo, né? O mundo VUCA, né? O mundo ele está cada vez mais volátil, cada vez mais incerto. Então, da mesma forma, a gente precisa
se modificar, se transformar constantemente e revisar a cada momento, de tempos em tempos. Não tem aquele exercício que a gente faz no final do ano lá? Quais são os seus objetivos para os próximos anos? Qual é a sua próxima meta? Né? Então, quais são as crenças que de fato você pode desapegar, desaprender, abrir mão? Porque aquilo que eu acreditava, hoje pode ser que já não faça o menor sentido, porque eu já aprendi que aquilo hoje já não me serve mais. É como uma velha roupa que está no meu guarda-roupa e que, se eu for vestir ela, talvez realmente ela não me sirva mais ou não me deixe mais com aquela aparência boa, aquela bela aparência desejada que eu tinha antes. E aí a gente vai trocar e vai vestir uma nova roupa, uma nova crença, um novo pensamento, um novo mindset. Enfim, Eric, eu acho que a gente tem mais ou menos uns 5 minutos aqui para encerrar. Eu queria que, se você quiser falar sobre o jogo interior, né, um pouquinho mais sobre isso, ou dar um recado final para quem ou acompanhou ou vai acompanhar a gravação, né, para a gente fechar com chave de ouro. Esse tema que é super interessante, a gente poderia ficar mais 1, 2, 3 horas aqui discorrendo, e você sempre traz algum gancho muito legal e a gente vai aprendendo um pouco com a filosofia, né, com os pensadores, com os descobridores aí, os inventores, né? Então isso é muito legal. Mas enfim, um recado final aí para a gente ir fechando a nossa conversa hoje. Certo. Quero agradecer a presença de algumas pessoas que estão sempre me seguindo, a Simone Coutinho aí, né, o Cris aí, Cristiano, que é candidato a vereador lá em Cruz das Almas, fez o treinamento comigo de oratória. Obrigado pela sua presença aí, Cris. A Márcia da Mente e Corpo também. E o que eu tenho a dizer com relação ao Inner Game, a metodologia do jogo interior, obrigado a Rai também, que já tinha falado dela. A metodologia do jogo interior, eu tive há 2 semanas atrás uma reunião com o Tim Gelwer, né? A gente está mudando algumas coisas no workshop, que era chamado Essentials, a essência do jogo interior, vai ser agora chamada metodologia do jogo interior. Para quem não sabe, né, Eric, o pai do coaching, né? Isso, o Tim é o pai do coach. Então, ele está mudando algumas coisas e em breve a gente vai estar aí com esse workshop online. Então, vocês poderão fazer de qualquer parte do Brasil. Provavelmente agora em outubro ou novembro já vamos estar com isso pronto, porque vai ter uma parte que vai ser filmada, vai ter vídeos, né? E a gente vai ficar na parte online e ao vivo, só com os exercícios bem práticos também para trabalhar esse jogo interior. Então, essa é a dica aí. Acompanhem a Fernanda. Queria deixar essa dica para vocês também. Sigam Dica boa Fernanda. essa, dica boa. Essa dica é boa. A Fernanda, vou dar o meu depoimento, aproveitar o depoimento. Já indiquei Fernanda para amigos meus, um de Juiz de Fora, outro aqui de Salvador, e todos eles estão fazendo trabalho com a Fernanda e está muito satisfeito com a orientação que ela tem dado aí, né, para como investir melhor o seu dinheiro, sair da condição de devedor, por exemplo, ela ajuda e se transformar num investidor. Então, vale a pena. E eu quero dizer... E sigam o Eric Barcelos, esse cara que vocês já viram aqui que sabe muito, né? Falar contigo, Eric, é uma aula, né? A gente fica aqui só escutando e aprendendo. Eu me lembro quando a gente fez um treinamento juntos, a gente sentou lá para almoçar, né? E eu fiquei te ouvindo, conversando um pouco contigo e vendo o quanto você traz conhecimentos ricos para a gente, né? E eu super recomendo, você falou aí do Inner Game, eu super recomendo. Eu gostei muito da experiência de ter feito curso, naquela oportunidade foi presencial, e eu tenho certeza que qualquer treinamento online, ele também traz, da mesma forma, um aprendizado muito bacana. Então, fica o reforço aí para a dica que você trouxe para a gente. Quem ainda não conhece, não se inscreveu, vale a pena. Sim. Então, a dica é essa aí. A ideia final é não pare de crescer, né? Não pare de se desenvolver, porque aquele que continue para... a nadar, né? Se a gente procurando o Nemo, né? Continue a nadar sempre. Porque no mundo onde tudo avança, aquele que para, na verdade, ele não para, ele retrocede. Então, continue desenvolvendo o seu mindset. E se alguém aí percebeu que tem um mindset fixo, fique tranquilo, porque todos nós temos um mindset fixo em alguma área. Então, por exemplo,
eu posso ter um mindset de crescimento na área de comunicação e ter um mindset fixo na área de finanças. É normal. Então, o importante é você tomar consciência e buscar remediar isso, buscar aprender aquilo que você não sabe. Por quê? Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar aonde você quer chegar, não vai te levar no próximo nível. Então, esse é o Perfeito. conselho, a ideia final que eu deixo aí para o pessoal. Te Eric, muito agradeço muito, Fernanda. obrigada. Eu que agradeço também, foi um bate-papo aqui super agradável. Gratidão aí pelo seu tempo, disponibilidade, conhecimento compartilhado mais uma vez. E fico feliz que finalmente a gente conseguiu bater esse papo, fazer esse encontro. Gratidão aí. E nos vemos na próxima. Espero que seja no futuro próximo, viu, Eric? Com certeza. Um abraço a todos aí. Até Beijo a todos aí. breve. Beijo grande. Até breve.